E aí, pessoal? Bora dominar de vez o que é trabalho e potência mecânica para arrebentar na prova de física da UERJ? A ideia da nossa análise de hoje é pegar toda aquela teoria engessada da matriz de referência e transformar num canivete suíço de ferramentas práticas. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, imaginem a seguinte cena, um verdadeiro mistério do nosso dia a dia. A gente tem um carro de 1.200 quilos rasgando uma rodovia plana a 80 km por hora. Do nada, freio a fundo até o carro parar totalmente. Pensa na quantidade absurda de energia cinética que estava ali. Mas vem cá, para onde exatamente vai toda essa energia? Ter essa resposta na ponta da língua é o que separa quem só decorou fórmula de quem realmente entende a física da coisa. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos dar uma olhada na energia no cotidiano, depois focar no trabalho, na potência, resolver juntos uns problemas clássicos de bombeamento e frenagem e fechar com chave de ouro usando o atalho do teorema da energia cinética. Seção 1. Energia no cotidiano. Olha, o estudo da mecânica clássica chega no seu auge quando a gente para de olhar só para a aceleração pura e simples e começa a investigar como a energia se transforma no nosso universo. E aqui já cai a primeira grande armadilha. No dia a dia, a gente usa a palavra trabalho como sinônimo de esforço, não é? Mas na física, esforço sem deslocamento dá em um trabalho rigorosamente zero, tipo empurrar uma parede de concreto parada por horas a fio. É claro que isso queima um monte de energia e a biologia com certeza agradece o seu exercício. Mas, falando em mecânica, o trabalho é nulo. Sem deslocamento, não tem trabalho. Simples assim. O que nos leva à seção 2, trabalho. A transferência. É justamente aqui que a gente constrói a definição formal dessa grandeza que manda e desmanda na transferência de energia. Olha só essa definição. O trabalho é o produto da força, do deslocamento e, atenção aqui, da grande estrela da fórmula, o cosseno do ângulo entre eles. Medido lá nos famosos joules, o trabalho diz pra gente exatamente quanta energia entrou ou saiu de um sistema. O pulo do gato, o grande segredo mesmo, está nesse tal de ângulo. Analisando esse ângulo, a gente consegue dividir o trabalho em 3 caixinhas. Tem o trabalho motor, que é quando a força dá aquele empurrãozinho a favor do movimento, injetando energia cinética. Tem o trabalho resistente, quando a força joga contra, drenando energia. O atrito é o exemplo mais clássico disso. E por fim, o trabalho nulo, que rola quando a força faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Ou seja, forças perpendiculares, tipo a centrípeta ou a força normal num plano reto. Essas não realizam trabalho de jeito nenhum. E o contraste entre os tipos de forças é fascinante. De um lado, as forças conservativas, como a força-peso. O trabalho delas não está nem aí para a trajetória. O que importa é o ponto inicial e o final, e elas conservam energia mecânica. Do outro lado, as dissipativas, como o nosso velho conhecido atrito, que dependem totalmente do caminho. Elas são como umas ladronas mesmo, roubando a energia mecânica do sistema o tempo todo e transformando tudo em calor. Seção 3. Potência, o fluxo energético. Bom, agora que a gente já entende a quantidade de energia, tá na hora de jogar uma nova variável super importante nessa brincadeira, o tempo. A potência é exatamente a rapidez com que a gente realiza um trabalho. Imagina 2 motores levantando uma mesma carga a 20 metros de altura. Os 2 fazem o mesmo trabalho, certo? Mas o motor que fizer isso mais rápido vai ser o mais potente. É pura e simplesmente a divisão do trabalho pelo tempo. E a gente mede isso em watts, que nada mais é do que joule por segundo. Para isso ficar grudado na cabeça de vez, a analogia da bomba de água é perfeita. A energia total, ou o trabalho que foi realizado, é o volume total de água que encheu uma caixa d'água. Já a potência é o fluxo, é a velocidade, a taxa com que essa água está esguichando da mangueira. Resumindo a ópera, volume é energia, vazão rápida é potência. Seção 4. Resolução, bombeamento de água. Bora colocar essa analogia para rodar num cenário típico da UERJ. As bancas adoram contextualizar questões com motores puxando fluidos. Então, olha esse caso clássico. Um motor elétrico bombeando 3.000 litros de água para uma caixa a 15 metros de altura num tempo de 10 minutos. O esquema aqui é bem metódico. Primeiro, separa os dados. Segundo, e cuidado, porque aqui muita gente escorrega. Converte tudo para o sistema internacional. 3.000 litros de água, 3.000 quilos. E 10 minutos tem que virar obrigatoriamente 600 segundos. Feito isso, o trabalho é igual à energia potencial gravitacional que foi ganha. Massa vezes gravidade vezes altura. Isso dá 450 mil joules. E aí, para fechar, é só dividir esse trabalho pelo tempo em segundos. O que nos leva a esse número redondinho e bonito de 750 watts.
Ficar de olho se o tempo está cravado em segundos é a única coisa que garante que a resposta final saia certinha na unidade correta. Não dá para bobear com isso na hora da prova. Seção 5. Resolução. Freio com atrito. Lembra daquele nosso mistério inicial do carro? Chegou a hora de desvendar isso usando essas nossas novas ferramentas. A gente tinha um carro de 1.200 quilos a 20 metros por segundo, que freou e parou completamente numa distância de 40 metros. Passo 1, organizar os dados. Passo 2, calcular as energias. A energia cinética inicial é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, o que dá impressionantes 240 mil joules. A energia final, zero, claro, o carro parou. E quem foi o responsável por comer toda essa energia ao longo desses 40 metros? Exatamente o trabalho resistente do atrito. O mais chocante aqui é a proporção da coisa. O atrito realizou um trabalho de 240 mil joules em módulo. Jogando isso lá na fórmula do trabalho, a gente descobre que a força média de frenagem foi de absurdos 6.000 newtons. Basicamente, toda aquela energia de movimento do carro de mais de 1 tonelada foi violentamente transformada em calor pelos freios e pneus. Loucura, não é? Seção 6. O atalho do teorema. Chegamos na nossa reta final e agora o papo é totalmente estratégico para garantir a máxima vantagem competitiva na sua resolução. As bancas examinadoras adoram espalhar umas cascas de banana, os famosos distratores. Então fica o aviso, cuidado extremo com o tempo em minutos ou horas se a questão pede a resposta em watts. Fica bem esperto também ao calcular trabalho em curvas horizontais com velocidade constante, a força centrípeta ali faz 90 graus para a trajetória, então o trabalho é zero absoluto, não interessa a velocidade. E, por favor, nunca ignore o cosseno se a força estiver meio inclinada em relação ao movimento. Mas para fugir de cálculos imensos, exaustivos e ganhar muito tempo, tem uma regra de ouro fantástica. O teorema da energia cinética é literalmente o seu maior atalho. É isso que consolida uma verdadeira vantagem competitiva. O trabalho da força resultante vai ser sempre, repito, sempre igual à variação da energia cinética. Numa prova discursiva, a gente não precisa ficar caçando cada forcinha minúscula e calculando o deslocamento isolado de cada uma. Na verdade, basta ver quanta energia cinética o sistema tinha no começo e quanta sobrou no final. A diferença entre elas é o trabalho total realizado. Isso poupa minutos preciosos na prova, pode apostar. Dominando a transferência de energia através do trabalho e entendendo a taxa desse fluxo com a potência, a gente domina a própria alma da mecânica. E aí fica a reflexão final. Como essas leis de conservação podem dar vantagem definitiva, não apenas para gabaritar o exame da UERJ, mas para desvendar como qualquer máquina funciona ao nosso redor. Fica essa pulga atrás da orelha. Dominar esse raciocínio é o que separa um desempenho mediano da excelência absoluta. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.